Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre um assunto que é muito, mas muito importante. Está presente dentro da temática do equilíbrio químico, tá? E quero que vocês prestem muita atenção porque é um assunto recorrente nas provas de vestibulares e Enem principalmente, tá? E observem os detalhes desse conteúdo, pessoal, tá? Conteúdo o equilíbrio iônico da água. Dentro desse conteúdo nós vamos estudar também os significados dos termos pH e pOH, tá certo? E também iremos aprender a calcular o pH de algumas soluções, ok? Então, vamos lá. Antes da gente estudar pH e pOH propriamente dito, tá? Vamos entender um pouquinho sobre o que é o equilíbrio iônico, tá? Bom, minha gente, um equilíbrio iônico nada mais é do que um equilíbrio químico que envolve íons em solução, tá certo? Então nós temos aqui, por exemplo, uma representação de um equilíbrio iônico, né? Nós temos aqui, por exemplo, o íon dicromato, né? Dissolvido em água e essa dissolução vai gerar, né, os íons cromato e H+, tá certo? Pois bem, se tratando de uma reação iônica, a gente pode dizer que o equilíbrio é um equilíbrio iônico. E a apresentação do grau de ionização é muito importante para esses equilíbrios, tá certo, minha gente? Para quem não lembra, o grau de ionização, né, de um determinado composto mede a taxa de quanto esse composto vai se ionizar quando estiver presente em solução aquosa, tá certo? Então, quando a gente joga um ácido, né, coloca um ácido junto com água, quer dizer, dissolve um ácido na água, dissolve uma base, dissolve qualquer substância iônica, essa substância vai naturalmente se ionizar. Agora, é muito importante a gente lembrar que essa ionização dificilmente chega a uma taxa total de 100%, né? O ácido, a base ou a outra substância iônica, ao se ionizar, vai apresentar uma taxa de ionização, tá certo? E essa taxa, na realidade, a gente costuma ligar, vamos dizer assim, a força, né, de ionização dessa substância. Então, se uma substância se ioniza muito, a gente diz que ela tende a ser forte, né, tem um caráter forte. Quando a gente trabalha com ácidos, a gente classifica alguns ácidos de acordo com o seu grau de ionização para poder entender a força desse ácido, né? Então, se a gente tem, por exemplo, o ácido clorídrico como um ácido forte, né, e o ácido acético, aquele ácido lá presente no vinagre, como um ácido fraco, a gente precisa entender que o ácido clorídrico, que está presente na composição do suco gástrico, ele é forte por quê? Porque ele se ioniza muito, né? A taxa de ionização dele é acima de 90%. Ou seja, de cada 100 moléculas de ácido clorídrico que nós colocamos em água, que nós dissolvemos em água, mais de 90%, né, conseguem se ionizarem. Tá? Mais de 90% dessas moléculas conseguem se ionizarem. Tá certo? Já o ácido acético, tá, dissolvido em água, consegue se ionizar também, mas consegue pouquinho. A taxa de ionização do ácido acético gira em torno de 5 ou menos isso em pontos percentuais, né? Vai até 5%. Ou seja, de cada 100 moléculas de ácido acético que nós colocamos para se dissolver em água, desse total de 100 moléculas, 5 ou menos que isso, né? Menos de 5 moléculas conseguem se ionizar. Tá certo? A gente entende que esse parâmetro, né, que essa medição é muito importante para entender o comportamento dessas substâncias iônicas de forma geral, tá bom? Bom, esse grau de ionização, pessoal, ele é simbolizado por alfa, tá? A letrinha grega alfa representa o grau de ionização e a gente diz assim, ó, quando o alfa está em números, vamos dizer assim, né? Quando o alfa é igual ou menor que 5%, a gente diz que o ácido é fraco, né? Se alfa está entre 5% e 50%, a gente diz que o ácido é moderado. Passou de 50%, a gente já pode considerar que a substância, né, que esse alfa de maior que 50%, já representa uma substância
com natureza forte, tá certo? Em relação à sua ionização, tá bom? Então, o grau de ionização é muito importante a gente entender quando o assunto é equilíbrio iônico, tá? E a constante de equilíbrio também, né? Como nós, nessa jornada no estudo de equilíbrio químico, estamos observando os valores das constantes e a ligação que ela tem com o comportamento dos equilíbrios químicos, né? E o seu deslocamento, é muito importante entender que aqui essa constante também tem um papel fundamental, tá certo? Aqui ela vai se chamar KI, tá? Constante de equilíbrio em termos de concentração para íons, ou simplesmente constante de ionização, tá bom? Bom, vamos investigar um pouquinho mais sobre essa ideia aí do grau de ionização. Vamos ficar ligadinhos nisso aí. Pois bem, a gente calcula o alfa, tá? Simplesmente dividindo, tá? O número de moléculas, né? A quantidade de moléculas que se ionizam pela quantidade de moléculas que foram postas para se ionizar. Esse alfa geralmente traz um número aí menor que 1, né? 0, alguma coisa, tá certo? Então, num exemplo prático, vamos entender o seguinte aqui. Se eu coloco, por exemplo, né? Nós temos um recipiente qualquer, e nesse recipiente qualquer nós vamos colocar 100 mols de moléculas. Tá? Vamos colocar aqui 100 mols de moléculas. Vamos colocar aqui o ácido sulfúrico, tá certo? O H2SO4. Então vamos supor que desses 100 mols de moléculas, 96 mols conseguissem se ionizar. 96 mols vão se ionizar, tá certo? Então, qual seria o alfa, né? Qual seria o grau de ionização para esse ácido sulfúrico em determinada temperatura? Eu ia observar aqui, ó, o alfa seria igual ao número de moléculas ionizadas, ou seja, 96 sobre o total de moléculas que foram postas para se ionizar, que nesse caso aqui, 100 mol de moléculas. 96 por 100 vai dar 0,96, tá? Nós vamos ter aqui um grau de ionização igual a 0,96, que em porcentagem, minha gente, equivale a 96%, né? Para a gente transformar um número desse aqui em porcentagem, basta simplesmente multiplicá-lo por 100, tá certo? Então, nesse exemplo hipotético que eu dei aqui para vocês, o grau de ionização do ácido sulfúrico é igual a 96%. Então a gente entende o seguinte, que ele é um ácido forte, tá certo? Passou de 50%, ele já é considerado um ácido forte, tá bom? Muito importante essa ideia, tá certo? Trazida lá do estudo das funções inorgânicas. Eu acredito que vocês estudaram isso quando estavam estudando sobre ácidos, sobre bases, né? Sobre até mesmo sais, tá ok? Pois bem, vamos adiante. E aí, né, para a gente poder chegar no estudo da constante de ionização, a gente lembra como é que se expressa uma constante de equilíbrio químico, tá certo? Como é que a gente faz isso? Olha só, a constante de ionização vai ser referente à constante que nós já estudamos de equilíbrio químico, né, Kc. É só pegar aqui, ó, a concentração das substâncias que são produtos da reação direta sobre a concentração das substâncias que são reagentes da reação direta. Todo mundo elevado a seu coeficiente, tá certo? Cuidado, porque sinal de mais e menos não são coeficientes, a gente não são parte integrante aqui do íon, tá bom? O coeficiente aqui é 1, todo mundo aqui tem coeficiente 1 nessa reação de ionização, tá bom? Essa reaçãozinha representa a ionização do HCN, é o ácido cianídrico, tá certo? Pois bem, então vejam aqui que a constante de ionização segue o mesmo ritmo da expressão da constante de concentração de outras situações, de outras reações, tá certo? Apenas a roupinha é nova, tá, pessoal? Na realidade, a representação aqui é basicamente a mesma, tá ok? Pois bem, vamos adiante. Aqui nós temos uma questãozinha, né, para a gente poder praticar essa ideia de grau de ionização, de força de substâncias, que diz assim, ó, X, Y e Z representam genericamente três ácidos que, quando dissolvidos em um mesmo volume de água a temperatura constante, comportam-se de acordo com a tabela. Bom, o
que nós temos uma representação, né? A tabela, as linhas da tabela ficaram ocultas. Pois bem, então nós temos aqui, do ácido X foram dissolvidos 20 mols, tá? E percebeu-se que desses 20 mols, apenas 2 deles, 2 mols, se ionizaram. Do ácido Y, nós temos aí a dissolução de 10 mols em água. Dessa quantidade, 7 mols se ionizaram. Do composto Z, tá? Da substância Z, 5 mols foram colocados para se ionizar, né? Foram dissolvidos em água. E desses 5, apenas 1 mol conseguiu se ionizar. A questão pede para a gente analisar essas afirmações aqui embaixo, né? Seguindo essa ideia dessa dissolução de ácidos, tá? Em água. Então, o item 1 diz assim, ó, X representa o mais forte, Z representa o mais fraco, o item 3 diz que Y representa o maior grau de ionização. Minha gente, vamos observar uma coisa aqui, tá? Para a gente poder dizer quem é mais forte e quem é mais fraco, nós precisamos do grau de ionização. Então, para saber desse grau, lembre-se, é muito fácil. É só dividir o número de mol ionizado da substância que você está analisando pelo número de mol total que foi colocado para se ionizar, tá certo? Nesse caso, nós vamos ter o seguinte, olha só. Olha aí a formulazinha para quem quiser observar o andamento aqui do cálculo, tá? Vamos lá. Olha só. XYZ, ó, o X. Do ácido X, tá? O alvo vai ser igual a 2 mols que ficaram ionizados sobre o total de mols que foram colocados para se ionizar, que foram 20. Né? 2 sobre 20, né? Dá 0,10. Tá? Então nós temos um alfa aí de X igual a 10%. Tá certo? Lembrando que para podermos transformar o valor de alfa em porcentagem, é só multiplicar por 100. Tá ok? No caso do Y, olha só. Temos 7 moléculas, né? Ou melhor, 7 mols de moléculas do ácido Y ionizadas, está aqui na nossa representação, foram colocadas 10 para se ionizar, então nosso alfa é de 0,7 ou 0,70, que é a mesma coisa, tá? E isso multiplicado por 100 para dar a porcentagem vai ser 70%. No caso de Z, olha só, o alfa vai ser de 1 sobre 5, né? Observe aqui em Z que foram foi observado apenas 1 mol, né, do ácido Z ionizado, de 5 que foram colocados para se ionizar. Então, número de mol ionizado por número de mol total. 1 sobre 5 vai nos dar um alfa de 0,20, que equivale a uma taxa de 20% de ionização. Tá certo? Então, a gente observa aqui, pessoal, olha só. X representa o mais forte? Né? A resposta é não. Na realidade, X é o mais fraco, porque ele tem a menor taxa de ionização. Nunca esqueça, quem se ioniza muito é mais forte. Quem se ioniza menos ou pouco é mais fraco. Tá bom? Y, né? A gente observa aqui que Y é o ácido com maior taxa, maior grau de ionização. Tá certo? Y vai ser o mais forte. Tá? Z, nesse caso aqui, ele tem uma taxa de ionização um pouco maior que A. Então, no caso Z, não é, né, o ácido mais fraco, como diz o item 2. Bom, então, apenas o item 3 está correto nessa situação aqui. Espero que vocês tenham entendido essa ideia, tá certo? Esse recadinho sobre grau de ionização. Essa revisãozinha básica sobre grau de ionização. Bom, estou falando de ácido porque é muito comum a gente falar de ácido nessas situações. Mas lembrem-se, tá, que no estudo das bases, no estudo de outras substâncias que se ionizam, essa ideia de grau de ionização é muito importante de ser lembrada, tá bom? Mas geralmente a gente aplica mais isso aí quando estudamos ácidos e bases, tá bom? Beleza. E aí a gente entra, né, em outra parte do nosso conteúdo, eu creio que a parte mais importante dessa aula, tá, que é o estudo, tá, do equilíbrio iônico da água, onde a gente vai trabalhar a ideia de pH e pOH, tá certo? Então, antes da gente começar, pessoal, vamos entender uma coisa, olha só. O significado de pH e pOH basicamente tem a ver com o potencial, tá, presente numa solução, dela apresentar hidrogênios livres,
e o POH, no caso, para hidroxilas livres. Tá? Toda solução aquosa, né, vai ter íons hidrogênio, íons hidroxila livres. Agora, o pH ele mede o potencial de hidrogênios livres na solução. Já o POH ele mede o potencial de hidroxilas, né, livres numa solução. Ok? Então, de início, coloca na cabeça que toda solução aquosa apresenta um determinado pH e um determinado POH, já que ela vai apresentar hidrogênios livres e também vai apresentar hidroxilas livres. Essas quantidades, minha gente, elas se completam, elas se equilibram. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, tá bom? Beleza. Então, quando a gente ouve, né, o termo pH, tá, é comum que a gente observe algumas situações, né, alguns produtos que podem estar na nossa casa, né, alguns produtos que a gente utiliza no dia a dia. Né? O termo alcalino, por exemplo, tá, o ácido, é muito presente no nosso dia a dia. Né? A gente vai, por exemplo, no mercado comprar umas pilhas, né? Vai numa loja de conveniência comprar umas pilhas e dependendo, né, do poder aquisitivo, dependendo do que da finalidade dessas pilhas, a gente pode pedir, né, umas pilhas alcalinas. Então vamos ter aqui, ó, pacotinho, né, de pilhas que são classificadas como pilhas alcalinas. Né? Temos o fenômeno da chuva ácida, né, que vocês já devem ter estudado. Né? A chuva ácida é assim considerada porque, claro, né, a água da chuva em contato com algumas moléculas de compostos ricos em nitrogênio, de compostos ricos em enxofre. Aí eu destaco aí os óxidos de nitrogênio, os óxidos, né, de enxofre. A água junto com essas substâncias se transformam, né, em ácidos. E em regiões muito industrializadas, tá, isso acontece com mais frequência. Então a chuva é ácida por conta disso e existem grandes problemas causados por essa chuva ácida. A gente não vai discutir aqui na nossa aula, tá? Mas um deles, por exemplo, como vocês percebem nessa imagem aqui, é a deteriorização de alguns monumentos artísticos, né? De algumas obras de arte, por exemplo. Como vocês podem perceber aqui, né? Nós temos uma obra de arte, tá? Lá de Ouro Preto, em Minas Gerais, né, uma das obras de arte do mestre Aleijadinho, que está deteriorada justamente pela ação da chuva ácida. A chuva ácida em contato, né, com os minerais presentes na composição dessa obra de arte e fizeram com que ela ficasse com esse aspecto meio deteriorado. E claro, a cada ano restauradores tendem a melhorar, vamos dizer assim, o aspecto, né? Tentar proteger, né, esse patrimônio cultural nosso aqui do Brasil. Pois bem, aqui do lado nós temos uma garrafinha de shampoo neutro, tá? Vai comprar um shampoo, aí está lá escrito no rótulo do shampoo pH neutro. Poxa, o que quer dizer isso, né? Então, basicamente o pH neutro é um pH que nem é ácido nem é básico, tá certo? Então, as pilhas alcalinas, né? A palavra alcalino vem de básico, tá? São pilhas que funcionam, né? Produzem energia elétrica, já estudamos isso, com base em reações de oxirredução. Claro, existem algumas pastas alcalinas, ou seja, substâncias alcalinas que melhoram o rendimento dessas pilhas aqui, tá bom? Vamos adiante. Então, para a gente entender melhor essa questão aí do pH e do pOH, do equilíbrio iônico da água, é importante que a gente entenda, minha gente, como é escrita a reação de ionização da água. Né? As substâncias que se dissolvem na água, muitas delas, né, conseguem se dissolver, tá? Conseguem se dissolver, conseguem se ionizar, desculpe, mas a água também tem um potencial de ionização. Esse potencial é bem pequenininho, né? Para vocês terem uma ideia, aproximadamente de 5 bilhões de moléculas de água, uma consegue se ionizar. Então, a água se ioniza também. E quando a gente fala no mundo das moléculas, dos átomos, 5 bilhões de moléculas é bem pouquinho, tá certo? É uma quantidade pequena. Então, a ionização da água ela não pode ser descartada dos processos que envolvem, né, as ionizações como um todo, tá certo?
eu vou ter substância como substância ácida se dissolvendo em água, mas a água também ela tem um percentual de ionização. Então isso não pode ser descartado. Vamos analisar aqui a reação, né, equilibrada de uma ionização da água. Nós temos aqui água líquida, tá, que vai se ionizar, né, em hidrogênios livres e hidroxilas livres. Claro que esses hidrogênios e hidroxilas vão estar dissolvidos, né, naquela quantidade de água que não se ionizou, tá? Por isso aqui que eles estão apontados como em solução aquosa, né? Eles estão aquosos aqui. Nós temos água líquida que vai se transformar em H+, aquoso, e hidroxila aquosa. Se a gente for montar a constante de equilíbrio, pessoal, para essa reação, como trata-se, né, de uma reação de ionização, então a gente vai tirar aquele e você vai colocar o I. Tá? A diferença é essa. Então nós temos aí a concentração dos produtos da reação direta, a concentração de hidrogênios e hidroxilas sobre a concentração da água líquida. Tá certo? Observem uma coisa, tá certo? A água tem concentração constante com o passar do tempo, ou seja, a concentração dessa água líquida ela não vai mudar com o passar do tempo. Tá? Então, se a gente trazer essa água líquida aqui para cima, para pertinho da constante, tá? A gente vai entender o seguinte, ó, que isso aqui, tá? O produto, né? A multiplicação da constante de ionização da água vezes a concentração da água, tá? É o que a gente chama de produto iônico da água, ou simplesmente constante de ionização da água, kW. Né? A gente coloca o W porque se a gente colocasse Ka, a gente poderia confundir com a constante de ionização dos ácidos, que é simbolizada como Ka. KW, coloca o W aí, que é a primeira letrinha da palavra água em inglês, né? Water. Então, temos aqui o produto iônico da água, tá certo? KW. Então, o KW, na realidade, a constante de ionização da água é simplesmente esse produtozinho aqui, entre a concentração de hidrogênios e a concentração de hidroxilas, tá certo? Então, fica ligadinho aí, constante de ionização da água nada mais é do que a multiplicação da quantidade de hidrogênios em uma solução vezes a quantidade de hidroxilas na mesma solução, tá bom? Olha só, que bonitinho. KW igual a concentração de hidrogênios vezes a concentração de hidroxilas. Pois bem, a gente sabe, tá, experimentalmente, que numa temperatura padrão, que é aquela temperatura que você já conhece, de 25 graus, essa constante, tá, esse KW, ele tem um valor muito pequeno. Né? Como a gente já falou, como eu já passei para vocês, de cada 5 bilhões aproximadamente de moléculas, apenas uma se ioniza. Né? Então a constante tem um número muito, mas muito pequeno, minha gente. Ela vale, nessa temperatura, a 10 a menos 14. Claro que se a temperatura aumenta ou diminui, o valor da constante também aumenta ou diminui. Eu já falei isso para vocês na aula passada sobre constante de ionização, uma revisão que nós tivemos. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Se a constante vale 10 a menos 14 mol por litro, tá? Essa unidade de medida, como eu já tinha dito também, ela no ensino médio quase que não aparece, o número só aparece sequinho, tá? Sem unidade, mas foi colocado aí sem nenhum problema. Então, se a constante vale 10 a menos 14, é sinal que a multiplicação entre os hidrogênios e hidroxilas é igual a 10 a menos 14, tá? Vamos lembrar aqui uma coisa bem interessante. Olha só. Observem aqui na reação que nós temos 1 mol de hidrogênios para 1 mol de hidroxilas. Observem aqui que esse molzinho de água, quando se decompõe, né, quando se ioniza, vai formar 1 mol de hidrogênios, íons hidrogênios, e 1 mol de íons hidroxila. Então a relação deles, minha gente, é de 1 para 1. Para que essa multiplicação, tá, seja igual a 10 a menos 14 em 25 graus Celsius, a gente precisa entender que
A concentração de hidrogênios nessa temperatura, em uma solução onde só exista água, tá? Quer dizer, em uma situação onde só exista água, a gente vai ter a concentração de hidrogênio sendo igual a 10 a menos 7 e a concentração de hidroxilas também sendo igual a 10 a menos 7, né? Aqui, 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7 vai dar justamente 10 a menos 14. A gente repete a base, somos expoentes, né? Menos 7 mais menos 7 dá 10 a menos 14. Então, observem esses números com muito cuidado, tá certo? Numa solução, repito, que só exista água e íons, tá? Íons hidrogênio, íons hidroxila, a 25 graus, sempre a concentração de hidrogênios vai ser relativamente igual à concentração de hidroxilas. Se a constante vale 10 a menos 14, é porque cada um tem concentração de 10 a menos 7, tá bom? Se por acaso a concentração de hidrogênio for maior do que a de hidroxilas, aí a gente tem, claro, mais hidrogênios e, consequentemente, a solução é ou vai ser considerada ácida. Se a quantidade de hidroxilas é maior do que a de hidrogênios, então a solução que a gente tem vai ser considerada uma solução básica. Lembre-se que os hidrogênios positivos, os íons hidrogênio, eles têm caráter ácido, eles são responsáveis pelo caráter ácido, enquanto que os íons hidroxilas eles são responsáveis pelo caráter básico. Vocês já estudaram isso, tá certo? Vamos lá, adiante. Bom, observe aqui uma coisa interessante, ó. Um alvejante de roupas, tipo água sanitária, né? Água de lavadeira, como se chama em alguns estados brasileiros, apresenta concentração de hidroxilas aproximadamente igual a 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Nessas condições, a concentração de hidrogênio será da ordem de quanto? Gente, observe. A gente precisa entender o seguinte. Um pelo outro, ou seja, o produto de hidroxilas e hidrogênios tem que dar 10 a menos 14, né, numa temperatura de 25 graus. Eu acredito que essa questão está se baseando numa temperatura de 25 graus, tá bom? Então, se o produto de um pelo outro tem que dar 10 a menos 14 e a quantidade de hidroxilas é de 10 a menos 4, qual vai ser a quantidade de hidrogênios presentes aqui? Eu acho que tem gente aí que já está entendendo qual é o resultado correto, né? Mas se não tem, observe uma coisa, olha só. A multiplicação entre esses dois tem que dar 10 a menos 14, a gente sabe disso, né? Ah, professor, toda vez tem que dar 10 a menos 14? Olha, depende da temperatura do ambiente, tá certo? A gente está admitindo aqui nessa questão que a temperatura é de 25 graus, que é uma temperatura padrão, tá bom? Mas aí se você substituir ali, ó, matematicamente falando, né, concentração de hidroxilas por 10 a menos 4, que é o que se dá na questão, é só resolver a continha, tá? Que você vai encontrar isso aqui, ó. É só isolar a concentração de hidrogênios, o 10 a menos 4 é passar para o outro lado da igualdade, né? Dividindo, 10 a menos 14. Vamos ter essa continha aqui, ó. É só lembrar o seguinte, divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes, não é isso? 10 a menos 14 menos, menos 14, né? menos 4 vai dar menos 10. Tá? O menos com o menos aqui vai dar um sinal de mais e a gente tem aí a concentração de hidrogênios igual a 10 a menos 10 mol por litro. Sacaram a ideia? Se um tem concentração de 10 a menos 4, o outro vai ter uma concentração que multiplicada por essa tem que dar 10 a menos 14. Tá certo? A lógica por trás disso é essa aí. Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Tá bom? Beleza. Essa questão é mamão com açúcar, né? Facinho, facinho, docinha. Olha só, qual das expressões abaixo é conhecida como produto iônico da água? KW. Qual dessas expressões, minha gente, é conhecida como produto iônico da água? Simples. Aqui trouxer a concentração de hidrogênios multiplicada a de hidroxilas. Tá certo? Simples assim. Todo mundo é levado a 1 porque a relação deles é de 1 para 1. Ok? Pois bem, vamos lá dar seguimento à nossa aula sobre pH. Observe aqui. Bom,
Em água, né? Na água pura, minha gente, como eu já tinha falado a vocês, a quantidade de hidrogênio geralmente é igual à quantidade de hidroxilas. Tá certo? Agora entenda uma coisa. A 25 graus, observa-se isso, tá? Que eu já tinha falado também na tela anterior, que a concentração de hidroxilas e de hidrogênios é igual e cada uma vale 10 a menos 7. Tá? Então a de hidrogênio vale 10 a menos 7 mol por litro. E a de hidroxila também vale 10 a menos 7 mol por litro. Tá certo? Agora só um detalhe aqui, minha gente. Eu coloquei essa representação de duas maneiras para vocês entenderem uma coisa que também eu percebo que é recorrente em algumas questões, né, que envolvem isso. Nos textos também que envolvem essa ideia de pH e pOH. Bom, concentração de hidrogênios pode ser conhecida como concentração desse íon aqui, ó, que é o H3O+, que é um cátion, tá? Ou seja, é um íon positivo, chamado de hidrônio, tá certo? Então é muito comum, hoje em dia, nos textos, né, na literatura técnica, a gente encontrar a concentração de hidrogênios representada assim. E por que ela fica assim, Maviel? Por que ela fica assim, professor? Porque é o seguinte, os hidrogênios livres, eles tendem a se combinar com aquela água que não se ionizou, tá? Transformando aquela água em um íon. Então nós passamos a ter o H3O+. Então toda vez que vocês enxergarem, toda vez que vocês encontrarem, né, esse H3O+, em uma representação de equação química, um texto, fica ligado que você pode interpretar a presença desse H3O+, como a presença de hidrogênios livres numa solução, que, claro, vai mostrar para você a acidez, né, o grau de acidez de determinada solução. Ou, se for o caso, basicidade, tá certo? Se a solução tiver mais hidroxilas, ok? Pois bem, então observe. Quando a quantidade de hidrogênios, ou H3O+, é igual a de hidroxilas, a gente diz que a solução é neutra, tá? Ela é neutra. Em soluções onde a quantidade de hidrogênios, né, ou H3O+, for maior que hidroxilas, a gente diz que essas soluções têm caráter ácido. Tá? Nesse caso, nessa perspectiva, a gente vai ter uma concentração de hidrogênios maior que 10 a menos 7 mol por litro. Tá? Claro que a de hidroxila vai ser menor que 10 a menos 7 mol por litro. Toda vez, pessoal, fica ligado nessa ideia que eu vou jogar para vocês agora. Toda vez que a concentração de hidrogênios aumenta, a concentração de hidroxila diminui. Toda vez que a concentração de hidrogênio diminui, a de hidroxila aumenta. Por isso que eu falei agora há pouco, né, lá atrás no início, que existe um equilíbrio, tá, entre as concentrações de hidrogênio e hidroxilas presentes na solução. Uma solução equilibrada. Né? Por isso o nome equilíbrio iônico da água, tá certo? Então toda vez que um valor desse sobe, o outro vai descer, tá certo? O outro vai diminuir e vice-versa. Olha só, soluções que têm mais hidroxilas do que hidrogênios são básicas, né? Nesse caso, olha só, a quantidade de hidroxilas supera 10 a menos 7 mol por litro, tá certo? Não esqueçamos disso aqui, a gente não pode esquecer desse detalhezinho, tá? Se a solução é ácida, é porque a concentração de hidrogênio é maior que 10 a menos 7. Se for básica, é porque a de hidroxila é maior que 10 a menos 7. Tá bom? Olha só essa questãozinha aqui que interessante. O leite azeda pela transformação da lactose em ácido lático por ação bacteriana. Tá? Consequentemente, ela apresenta 1. Aumento da concentração de hidrogênio. 2. Aumento da concentração de hidroxilas. 3. Diminuição da concentração de hidrogênios. Ou 4. Diminuição da concentração de hidroxilas. Observa. Se o leite vai se transformar em ácido lático, né, é claro que, no caso, a quantidade de hidrogênios vai aumentar. O leite vai se transformar em um ácido, ou seja, você vai ter um potencial de hidrogênio maior aí nessa solução, que é o leite. Então, fica ligado. Concentração de hidrogênio aumenta, tá? Claro que se a de hidrogênio aumenta, vai haver uma diminuição na hidroxila, tá certo? É como se fosse uma balancinha. Quando a concentração de um aumenta, a do outro
diminui, tá certo? Vamos lá, adiante. Olha essa. Observando a tabela abaixo, novamente as linhas da tabela foram para o beleléu, tá? Observando a tabela abaixo, podemos afirmar que entre os líquidos citados, tem, né, somente um, ou tem mais de um, caráter ácido apenas. Olha só, você não precisa olhar, pessoal, as duas colunas aqui que trazem a concentração de hidrogênios e hidroxilas, não. Não precisa olhar. Olhe só a de hidrogênio, tá? Se a concentração de hidrogênio for maior que 10-7, solução ácida. Se a concentração de hidrogênio for menor que 10-7, então solução básica. Não tem para onde correr, tá certo? Olha só a coluninha dos hidrogênios. Não fica olhando as duas e comparando ao mesmo tempo, senão você vai se perder, tá? Eu só chamo aqui a atenção para uma curiosidade. Curiosidade dica, né? Observe que se você pegar em cada uma dessas situações, leite, água do mar, Coca-Cola, se você pegar a concentração de hidroxilas e hidrogênios e multiplicar, 10-7 por 10-7, 10-14. Aqui, ó, na água do mar, 10-8 por 10-6, 10-14 também. A multiplicação de um pelo outro sempre vai dar 10-14, como eu havia dito a vocês, tá bom? Então nós temos aqui, quem é que tem caráter ácido? O leite tem caráter ácido, pessoal? Olha só, a concentração tanto de hidrogênio quanto de hidroxila são iguais. 10-7, então neutro. Água do mar, você tem concentração 10-8. E aí, pessoal? E aí? 10-7 é neutro. 10-8 é maior ou menor que 10-7? A concentração de hidrogênio aqui vai ser maior ou menor? Se você comparar as duas colunas, observa as duas colunas, pronto. Falei para não comparar, mas observe aqui direitinho. Na água do mar, tem mais hidrogênios ou mais hidroxilas? Veja que interessante. Observe que 10-8 é menor que 10-6, tá? Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Você analisar aqui a escala dos números, né? Escalinha aqui dos números. Olha só, opa, eita. Voltou aqui. Pronto, voltou, pronto. Olha só a escalinha dos números aqui, pessoal. Vou colocar aqui do lado, tá? Vê só. Aqui, ó. Eita Deus. Tá difícil, hein, gente? Tá difícil aqui o negócio. Mas vamos lá que a gente consegue. Mexer com essa canetinha aqui não é muito fácil, não. Precisa de mais prática. Olha só. Então, você vem aqui, tá? Ó, aqui você tem, né? 0, aqui 1, 2, 3, subindo. Aqui você tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Observe o seguinte, menos 6, tá? É maior que menos 8. Então, cuidado com esses valores de expoentes negativos, tá certo? 10-6 é maior que 10-8. Então, na água do mar, a gente tem mais hidroxilas do que hidrogênio. Ela é básica, tá? Porque tem mais hidroxila. Na Coca-Cola, né, a gente tem mais hidrogênios, ó, 10-3 é maior que 10-11, que vai estar lá embaixo, tá? Então, se tem mais hidrogênios, é claro que a Coca-Cola é ácida. Café preparado, 10-5 é maior que 10-9. Então, se você quiser fazer a comparação, beleza, tá? Se você quiser pegar aquela ideia que eu joguei lá atrás da concentração de hidrogênios, né? 10-7 ser neutra, acima disso, tá? Ser ácida e abaixo de ser básica, também tá beleza. Procure a forma que mais lhe agrada, né? Que mais se adequa ao seu perfil. Então, nesse caso, comparando aqui a quantidade de hidrogênio e hidroxila, tem mais hidrogênio no café preparado, ele é ácido, né? Na lágrima, a quantidade de um e de outro são iguais, então a lágrima é neutra. Água de lavadeira, que é água sanitária, né? Ó, tem muito mais hidroxilas, tá aqui, 10-2, 10-12 vai estar lá embaixo. Então tem mais hidroxilas do que hidrogênios, água de lavadeira ou água sanitária é básica. A alternativa correta aí é a letra C, né? O café preparado e a Coca-Cola tem caráter ácido, tá bom? Vamos lá. Bom, como
como os valores, né, dessas concentrações de hidrogênios e hidroxilas são muito pequenos, né, são na casa de 10 a menos 7, 10 a menos... Enfim, é muito importante que a gente possa, né, representá-los de uma forma mais, vamos dizer assim, mais comum, mais natural. E aí geralmente a gente utiliza a propriedade dos logaritmos para fazer isso, tá? E é daí que surge a ideia, né, de pH e POH. pH de potencial hidrogênio iônico e POH de potencial hidroxilo iônico. O pH serve para os hidrogênios, o POH serve para as hidroxilas, tá certo? Então vê só, como é que a gente pega, né, uma concentração daquelas e transforma num número inteiro ou um número decimal um pouco maior, um pouco mais comum para a gente? Então, a formulazinha é uma só. A gente extrai o cologaritmo, né, de um dos hidrogênios, da concentração dos hidrogênios, ou, né, o cologaritmo da concentração das hidroxilas. Tá? Quando a gente pega o cologaritmo, que na realidade é menos 1 vezes o logaritmo da concentração, a gente, para o hidrogênio, a gente vai ter o pH, que é comum se trabalhar apenas com pH, tá, gente? Muito comum a gente trabalhar só com pH. O POH, por tabela, vai ser a mesma coisa, só que ao invés de a gente trabalhar com a concentração de hidrogênios, a gente vai trabalhar com a concentração de hidroxilas. Tá? Na prática, como é isso? Olha só, vamos entender essa questãozinha aqui. Vê que interessante, vê como é fácil a gente trabalhar com isso. Não se assustem, né? Quando a gente fala em logaritmo, é muito comum o pessoal se assustar. Eita, professor, não lembro de logaritmo, aquele monte de regras de logaritmo. Pessoal, aqui, estudo de pH, é muito simples trabalhar com isso. Então veja, eu vou provar para vocês. Observe. A concentração de íons H+, de uma solução é igual a 0,0001. Nesse caso, 0,0001 mol por litro. Tá? O pH dessa solução é quanto? Olha, observa aqui comigo. Concentração de hidrogênio é essa aqui. 0,0001 mol por litro. Tá? Eu posso transformar isso em potência de base 10. Tá? 0,0001 é 10 a menos 4. Então é muito fácil fazer essa conversão. Né? Então, qual é o pH de uma solução que tem concentração de hidrogênio igual a 10 a menos 4 mol por litro? Aí eu vou lá para aquela formulazinha. pH é menos log dessa concentração. pH é menos log de 10 a menos 4. E aí é que está a coisa facilitada, pessoal. Como é que a gente resolve, né, um logaritmo desse aqui? É muito simples. A gente vai pegar o 4 aqui, o expoente, tá? E vai multiplicar esse cara aqui por menos 1. Como geralmente, né, o expoente na concentração de uma solução que a gente trabalha para analisar a quantidade de hidrogênios ou hidroxilas é um expoente negativo, então isso aqui, vezes menos 1, vai trazer um valor positivo. Né? O menos 4 vai ser igual a 4 quando for multiplicado por menos 1. Log de 10, né? Para quem não lembra, log de 10 é igual a 1. Tá? Então, vai ficar assim, ó, menos 4 vezes menos 1 dá 4. 4 vezes 1, né? 4. Então, ó, pH, o menos 4, multiplica aqui o menos 1, vezes, tá, o log de 10. Então, ó, 4, né, menos 4 vezes menos 1 dá 4, vezes log de 10 é 1. Como eu disse a vocês, o pH dessa solução aqui é igual a 4. Então, fica ligado na dica, tá? Quando a concentração de hidrogênio é 10 a menos 4, pH 4. É só pegar o expoentezinho aqui e trazer ele positivo. Só observa o expoente, tá? Se a concentração de hidrogênio vamos dizer, 10 a menos 8, então quer dizer que o pH é quanto? O pH é 8, tá? Menos 8 desce, multiplicando menos 1, como a gente fez aqui. Não precisa fazer esse cálculo todo, pessoal, toda vez. Só pegar o expoente, né, e trazer ele positivo. Agora, claro que nem sempre é assim. Daqui a pouco eu faço uma situação um pouquinho diferente, que trabalha ainda com essa ideia do logaritmo, tá bom? Agora, deixa eu fazer um complemento aqui nessa questão. Nós já sabemos que a alternativa correta é a letra C. Muito bem. Agora, qual é
a concentração de hidroxilas, deixa eu colocar assim, qual é a concentração de hidroxilas dessa solução, pessoal? Observe aqui nesse complemento. Se a de hidrogênio é 10 a menos 4, a de hidroxila vai ser um número que multiplicado a 10 a menos 4 dê a constante de ionização da água, que é 10 a 14. Né? Lembra do 10 a 14? Então, que valor vai ser aqui representado na concentração das hidroxilas, que multiplicado por esse número dê 10 a menos 14? Só pode ser 10 a menos 10 mol por litro. Né? Se você pegar 10 a menos 4 vezes 10 a menos 10, vai dar 10 a menos 14. Tá certo? Bom, aqui eu posso apresentar o pH? Não. Como eu estou falando de hidroxila, eu poderia apresentar o pOH. Tá? pH é só para hidrogênio. pOH para hidroxila. Fica ligado nisso aí. Tá bom? Então o pOH aqui, ó, eu poderia fazer a conta? Poderia. Mas se eu quisesse apresentar logo o resultado, né? Pô, se a concentração de hidroxila é 10 a menos 10, pOH é 10. Mas se eu quisesse fazer o cálculozinho, eu ia fazer assim, ó, menos log de 10 a menos 10. Pronto. O pOH é igual, ó, menos 10 vezes menos 1 vai dar 10. Log de 10 é 1. Então 10 vezes 1 dá a mesma coisa, tá? 10 vezes 1, 10. Se você quisesse matar a charada logo de cima, poderia tranquilamente fazer isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa sacada aí. Grava isso, pessoal. Qualquer coisa, rever essa parte do vídeo, porque isso é muito importante. Bom, e aí, tá? Entram as escalas de pH. Basicamente, uma escala de pH é uma escalinha numérica que traz os valores de pH. Como, né, os pHs eles acompanham o valor da constante de equilíbrio, no caso, equilíbrio iônico da água, e a gente entende que o equilíbrio iônico da água a 25 graus é 10 a menos 14, então, quando a gente fala de pH, ó, 10 a menos 14 vai trazer um valor máximo de 14 unidades. Então, ele vai de 0, tá, a 14 nas formas mais comuns, tá certo? Nesse ponto aqui, ponto do meio dessa escala, o ponto 7, é nesse ponto aqui, tá certo, pessoal? Nesse ponto, onde as soluções nem são ácidas nem são básicas, soluções neutras. Aqui, a concentração de hidrogênios é 10 a menos 7. Por isso, pH 7. Ok? Bom, e aí detalhe. Abaixo de 7, todo mundo é ácido. Tá? Acima de 7, todo mundo é básico. Fica de olho nisso aí, tá, pessoal? Tem gente que acha que um pH, na escala de pH, quando um valor está acima de 7 é porque a solução está mais ácida. Não, é o contrário. É o contrário, tá certo? Soluções ácidas vão ter um pH menor que 7. E quanto mais perto de 0, quanto mais distante desse meio aqui, mais ácida é a solução. Da mesma forma que acima de 7 todo mundo é básico. E quanto mais distante desse meio, mais básica é a solução. Coloca na cabeça o seguinte, pessoal. O ponto de partida para a sua análise de acidez ou basicidade da solução é esse aqui, ó. É o meio da escala. Quanto mais distante desse meio, tá? Quanto mais distante desse ponto aqui, mais forte é a solução. Quanto mais distante aqui para cima, mais básico. Quanto mais distante para baixo, mais ácido. Se você tem uma solução com pH 6 e outra com pH 2, aqui tem pH 2, ela é mais ácida, porque tem um pH mais distante aqui do meio, tá? Se você analisa duas soluções básicas, uma com pH 9 e uma com pH 13, nesse ponto aqui, tá? 9 e 13, a que tem pH 13 é mais forte do que essa aqui. Tá certo? Tem pH 13, vai ser mais forte da solução que tem pH 9, porque está mais distante desse ponto aqui. Se você observar nessa perspectiva, você não erra. Tá bom? Bom, aqui embaixo nós temos uma representação dos pHs aproximados aí, tá? De algumas substâncias, né, que a gente encontra no nosso dia a dia. Tá bom? Só uma ressalva. Essa bateria que é colocada aqui é uma bateria de carro que tem ácido sulfúrico,
Tá? Se fosse uma bateria alcalina, como aquela, uma pilha, né? Enfim, conjunto de pilhas alcalinas, o pH seria aqui em cima, acima de 7, porque, claro, como é alcalina, é porque tem base, né, na sua solução, e essa base iria colocar o pH lá para cima. Então não esquece, pH muito baixo indica soluções ácidas, pH muito alto, soluções básicas, tá? Olha aí, como eu falei antes, em soluções neutras, né, o pH, tanto o pH quanto o pOH é igual a 7, tá? Não precisa ficar olhando um e outro, tá? Não precisa ficar olhando pH e pOH ao mesmo tempo. Só usa o parâmetro de pH, tá certo, gente? Outra coisa, da mesma forma que as concentrações funcionam como uma balancinha, tá? Ou seja, quando uma diminui e a outra aumenta, pH é a mesma coisa. pH e pOH é a mesma coisa, tá? Se o produto iônico d'água tem que dar 10 a menos 14, aqui pH mais pOH tem que dar 14 fechado numa temperatura de 25 graus. Tá certo? Então, se um pH de uma solução é 7, o pOH dela também vai ser 7, porque 7 mais 7 é 14. Se o pH de uma solução é 2, o pOH dela vai ser 12, para poder somar e dar 14 aí. Tá certo? Não esquece desse detalhe não. Beleza? Bom, deixa eu passar isso aqui, já falei, olha só o que eu disse, né? Na mesma solução, pH mais pOH tem que dar 14. Claro que a 25 graus Celsius, tá bom? Bom, olha uma questão de pH que envolve, né, uma análise mais apurada sobre essa parte de logaritmos. Não é algo difícil de fazer, é algo um pouco diferente apenas. Então nós temos aqui ó, a concentração hidrogênio-iônica de uma solução, ou seja, a concentração de hidrogênios de uma solução é 3,45 vezes 10 a menos 11 mol por litro. Esse quebradinho aqui, 3,45. O pH dessa solução vale quanto? E aí as alternativas estão aqui. Temos um dado aqui que é o log de 3,45, que é igual a 0,54. Ah, professor, por que tem esse dado? Por que tem esse log de 3,45? Vou explicar para vocês agora, tá? Vamos lá. Então a gente aprendeu, tá, que o pH é calculado aí por menos log da concentração de hidrogênios, tá certo? A concentração de hidrogênios é essa aqui, que está dado no texto. Pessoal, pH menos log da concentração de hidrogênios. Nesse caso, pessoal, vai ser menos log. A concentração de hidrogênios é essa aqui, ó, tá? É essa que vocês estão vendo aqui, 3,45, tá? Vezes 10 a menos 11. Pessoal, nós temos aqui um logaritmo de um produto, o logaritmo de uma multiplicação. Então, como é que a gente extrai o logaritmo de um produto? Como é que a gente extrai? Se fosse só 10 a menos 11 era fácil, porque aí o pH seria 11. Mas tem esse 3,45 aqui multiplicando, né, o 10 a menos 11. Então, fica ligadinho aí na dica, tá? Fica ligadinho aí na dica. Olha só, o logaritmo de uma multiplicação vai ser igual ao logaritmo de um dos termos dessa multiplicação, nesse caso o logaritmo de 3,45, mais o logaritmo, tá, do outro termo dessa multiplicação. Então vai ser log de 3,45 mais log de 10 a menos 11. Tá certo? Deu para sacar? Isso é uma propriedade dos logaritmos que vocês estudam lá na matemática. Tá bom? Então toda vez que você tiver uma concentração de hidrogênios assim, ó, né, tem esses quebradinhos, ou seja, uma multiplicação de fato, lembre-se desse pequeno, grande detalhe. Tá certo? Então, aqui, ó, o menos vai ser do menos 1 aqui do menos log. Tá certo? Então observa. Log de 3,45 é 0,54. Nós observamos aqui isso no dado fornecido pela questão. E log de 10 a menos 11, a gente já sabe que é menos 11. Tá certo? A gente não está multiplicando esse menos 11 lá pelo menos 1, não. Tá bom? O menos 1 está aqui fora desses colchetes. Então, observe. pH é igual 0,54 menos 11. Ó, 0,54 menos 11 vezes menos 1. Então, lembra que o menos 1 está multiplicando o 0,54 e o 11. Tá? Esse menos 11 no caso.
Menos 1 vezes menos 11 vai dar 11. Menos 1 vezes 0,54 vai dar menos 0,54. Então, nós observamos aqui que 11 menos 0,54 é 10,46. O pH aqui dessa soluçãozinha, pessoal, está descrito na letra E. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido isso. Caso não tenham entendido, voltem aí um vídeo, tá? Dê uma analisada com mais calma nesses detalhes que eu estou mastigando para vocês, tá bom? Beleza, agora, né, algumas mais simples, porém, né, não menos importantes. Nós temos aqui outra questão que diz assim, ó, considere sistemas numerados a 25 graus. Temos o vinagre, leite, clara de ovos, sal de frutas e saliva, todos com seu pHzinho, tá? A respeito desses sistemas, não podemos afirmar. Olha só, não podemos afirmar. Vamos procurar a alternativa falsa, tá certo? Muito bem. Observem aqui a tabelinha de pH. Ó, quem é que é ácido e quem é que é básico aqui? Alguém tem pH 7? Não. Quem tem pH abaixo de 7 é ácido. Quem é que é ácido? Vinagre, leite, tá? E a saliva é um pouquinho ácida, nesse caso aqui. Acima de 7, todo mundo é básico, né? Clara de ovos e sal de frutas, né? Por conta do bicarbonato de sódio, sal de frutas é um componente básico, que dá um teor de basicidade à solução. Vamos lá. São de caráter básico os sistemas 3 e 4. Olha só, 3 e 4. Bom, a gente acabou de analisá-los. Todos têm pH acima de 7 a 25 graus, então é só observar a tabelinha aqui que a gente entende que eles são básicos. Estamos procurando a que não, tá, satisfaz aqui o nosso quadro, tá bom? Vamos lá. O de maior acidez é o número 1. E aí, o que vocês acham? É ou não é? Será que o de maior acidez é o número 1? Quanto mais distante do meio, quanto mais baixo o pH, né, maior a acidez. Observe aqui, o 1 tem pH 3, tá? Isso nos dá uma concentração de hidrogênio de 10 a menos 3, tá certo? Mas será que essa é a correta? Eita! Observa aqui uma coisa, o de maior acidez é o número 1, o vinagre é o mais ácido desses aqui, pessoal? Sim ou não? Tá? Claro, ele é o mais ácido, sim, desses que nós temos aqui nesse quadro. Não estamos procurando a alternativa correta, estamos procurando a falsa. Tá? Pois bem, o de número 5 é mais ácido que o do número 2. 5, a saliva, tem pH 6. O 2, né, é o leite, tem pH 6,8. Se é menor o pH, é porque ele é mais ácido. Tá certo? Então tá certo, a gente não vai marcar essa não, tá procurando errado. Vamos lembrar disso. O de número 1, na letra D, é 2 vezes mais ácido que o de número 5. Tá? Como é que a gente sabe disso? Por favor, preste atenção agora, porque esse modelo de informação da letra D é recorrente, ela aparece muito, tá certo? Então vamos lá. O número 1 é 2 vezes mais ácido que o 5. 1 tem pH 3, o 5 tem pH 6, tá? Será que isso é verdadeiro ou isso é falso? Pessoal, para a gente descobrir, né, a relação que existe entre essa acidez de uma substância e de outra, a gente precisa observar a concentração de hidrogênio de cada uma. Tá? Então, se a primeira tem pH 3, é porque ela tem concentração de hidrogênio de 10 a menos 3 mol por litro. A 5, eita, vai ficar cortando aqui, pessoal, me desculpem. A 5 tem pH 6, então a concentração de hidrogênio dela, olha só aqui embaixo, é de 10 a menos 6. Se a gente quer extrair um fator, a gente sabe que o 1, o vinagre, né? Nós temos aqui o sistema 1, ele é mais ácido do que o 5, porque tem um pH menor. Aqui observe, quem tem pH menor é mais ácido. Agora, quantas vezes esse pH é mais ácido? Para saber disso, repito, você precisa converter os pHs em concentração de hidrogênio. E aí, quando você tiver essas concentrações de hidrogênio, como fizemos aqui, ó, 10 a menos 3 para o primeiro, 10 a menos 6 para o segundo, né? A gente faz uma divisão, a relação entre eles, tá? A razão entre eles é de quanto? É só pegar, olha só, o que tem
maior concentração, que é 10 a menos 3, dividir pelo que tem menor concentração, que é 10 a menos 6. O resultado vai indicar para a gente o número de vezes que um é mais ácido, nesse caso, ou mais forte que o outro. Então a gente pode dizer, né, na letra D, que o item 1 é 10 a menos 3, ou seja, 1000 vezes mais ácido do que o 5. Tá certo? Então, a letra D é o item falso. Tá bom? O da letra E, de menor acidez, é o sal de frutas. Nesse caso, não, porque sal de frutas e clara de ovos não são ácidos, eles são básicos. Tá bom? Então fica a letra D para a gente marcar aí como item falso dessa nossa questão número 3. Outra questão que é muito parecida com essa é essa aqui, ó. Tá? Uma questão lá da UPE, antiguinha, 2004. Mas como eu disse, essas questões são muito recorrentes, elas aparecem com frequência com esse mesmo modelo. Tá? Então a gente tem o seguinte aí, olha só. Na tabela, alguns sistemas aquosos com os respectivos valores aproximados de pH. Beleza, temos aqui alguns sistemas, né? Algumas substâncias dissolvidas em água e aí o pH de cada um. Considerando os sistemas aquosos da tabela, é correto afirmar que, letra A, o vinagre é 3 vezes mais ácido que o suco gástrico. Olha só essa afirmativa, pessoal. Parecida com a questão anterior. Vou dar só uma dica a vocês. Raramente, quando a gente compara uma solução com outra, né, de uma substância com outra solução de outra substância, sejam elas ácidas ou básicas, raramente você vai encontrar essa ideia de uma ser poucas vezes mais ácida que a outra. Geralmente é na casa de 10. Ou é 10, ou é 100 vezes, ou é 200, ou é 1000 vezes, tá certo? Ou é 1 milhão de vezes, enfim. Geralmente é na casa dos múltiplos de 10, tá certo? Eu vou explicar melhor essa letra A. Olha só. Escalinha aqui para a gente não se perder, tá? O vinagre tem pH 3 e o suco gástrico pH 1. Observe. Qual é a concentração de hidrogênio do vinagre? Se o pH é 3, é porque a concentração de hidrogênio dele é 10 a menos 3 mol por litro, ou molar, que é a mesma coisa. No suco gástrico, se o pH é 1, é porque a concentração de hidrogênio é 10 a menos 1 mol por litro. Tá? Então, como é que a gente faz aqui essa análise? Olha só. Eu sei que o suco gástrico com pH 1 é mais forte, ou seja, mais ácido que o vinagre que tem pH 3. Né? Aqui do meio para baixo todo mundo é ácido, e quanto mais baixo, mais ácido, o mais ácido a solução é. Tá bom? Sei que o vinagre é menos ácido. Agora, quantas vezes menos ácido? Né? A letra A já poderia ser matada por aí. Eu já poderia dizer que a letra A está falsa. Por quê? Se eu sei que o suco gástrico é mais ácido, então eu já eliminaria a letra A. Mas só respondendo aqui, tá bom? Se eu dividir aqui um pelo outro, eu vou ter aqui 10 a menos 2. Essa relação me diz que, tá? O vinagre, ele tem acidez equivalente a 0,01, tá? Do suco gástrico, ou 10 a menos 2 do suco gástrico. Ele tem uma acidez 100 vezes menor, tá? O suco gástrico vai ter uma acidez 100 vezes maior do que o vinagre, tá bom? No vinagre, a concentração de H3O+, olha, lembra do H3O+, que eu falei? Está aqui ele, ó. A concentração do H3O+, ou de hidrogênios, que é a mesma interpretação, é 100 mil vezes maior que a da saliva. Bora ver isso, pessoal? O vinagre tem pH 3, a saliva tem pH 8. Opa, vamos lá, vamos observar isso aqui. Para eu poder calcular aqui, né, a concentração, a relação da concentração de H3O+, ou H+, que é a mesma coisa praticamente, eu vou aqui extrair as concentrações. Se o pH do vinagre é 3, é porque a concentração é 10 a menos 3 mol por litro. Se a saliva tem pH 8, é porque a concentração dela é de 10 a menos 8 mol por litro. A concentração de hidrogênio nela, né, é de 10 a menos 8. Se eu dividir um pelo outro, olha só, eu chego 10 a menos 3 por 10 a menos 8. Agora o nosso expoente é positivo, isso indica que o vinagre é mais ácido do que ela, claro. Não precisava nem disso para a gente saber que ele é mais ácido, é só olhar os valores de pH. Mas quantas vezes mais ácido? 10 a menos 5, ou seja, 100 mil vezes maior. Então a letra B, nesse caso, é a letra que traz aí a afirmação correta, tá certo? A letra C,
A água do mar é menos alcalina que a saliva. A água do mar, vamos ver aqui a água do mar? Menos alcalina, é menos básica, né? É menos alcalina que a saliva. A água do mar tem pH 9 e a saliva tem pH 8. Então a água do mar é mais alcalina, é mais básica, né? Acima aqui do meio, quanto maior o valor, maior a basicidade. Tá certo? Então por aqui a gente já sabe que está errado. O sistema aquoso do limpa-forno, que é aquelas pastinhas, não sei se existe ainda hoje, que o pessoal limpa forno de casa, né? É o que contém menor número de oxidrila. E, gente, oxidrila e hidroxila é a mesma coisa, tá? O sistema aquoso limpa-forno é o que contém menor número de mols de oxidrila por litro. Nananina não. Limpa-forno é o que tem um pH maior, 13. Passou de 7, todo mundo é básico, então se o pH dele é 13, ele é o que tem maior número de hidroxila em mol. Tá certo? A letra D está falsa. E a letra E diz que o suco gástrico constitui um sistema aquoso fracamente ácido. Nananina não, o suco gástrico desse aqui, ó, é o que tem a maior acidez, tá? pH 1 é um pH muito ácido. Lembre-se, quanto mais baixo o valor do pH, mais ácida é a solução, tá bom? Bom, essa questão é bem interessante, estamos chegando na reta final, tá? Essa questão é bem interessante, ela diz assim, ó: as características ácidas e básicas de soluções aquosas são importantes para outras áreas além da química, como por exemplo saúde pública, biologia, ecologia de materiais. Estas características das soluções aquosas são quantificadas pelo pH, cuja escala é definida em termos da constante de ionização a uma dada temperatura. Por exemplo, a 25 graus, olha só, a 25 graus a constante de ionização é de 10 a menos 14, a gente já sabe disso. E a 63 é 10 a menos 13. Sobre o pH de soluções aquosas a 63 graus, julgue os itens abaixo. Verdadeiro ou falso, pessoal? pH mais pOH é 13. Lembre-se que a gente está analisando aqui a 63 graus, onde a constante vale 10 a menos 13. Então, nesse caso, pessoal, é verdadeiro sim. Tá? Observa a escalinha aqui, ó. A 63, a gente tem KW igual a 10 a menos 13. A escala não vai de 0 a 14 agora. A escala vai de 0 a 13. Então, o meio dela é 6,5. Acima de 6,5, básico. Abaixo de 6,5, ácido. Mas a soma dos dois tem que dar 13. Claro, então verdadeiro. Água pura apresenta pH igual a 6,5. Sim, nessas condições, sim. Tá? Água pura tem pH 7? Não, porque só tem pH igual a 7 quando a constante vale 10 a menos 14. Então é falso. Uma solução pH igual a 6,7 é ácida. Nesse caso aqui, não. Passou de 6,5 para frente é básica, então é falso também. E a última, a concentração de íons hidroxila na água é de 10 a menos 7. Não. Nesse caso aqui, na água pura neutra, seria de 6,5. Então seria de 10 elevado a menos 6,5. Tá certo, pessoal? Então falso também. Ok? Olha essa. Sabendo-se que a 25 graus o cafezinho tem pH 5, o suco de tomate pH 4,2, a água sanitária pH 11,5 e o leite pH 6,4, pode-se afirmar que nesta temperatura, olha só, o cafezinho 25 graus, agora pH de 0 a 14, hein? Cafezinho e água sanitária apresentam propriedades básicas. O cafezinho tem pH 5, então ele tem propriedades ácidas e não básicas. Abaixo de 7 aqui agora, tudo é ácido, tá? Então a letra A está falsa. O cafezinho e o leite apresenta propriedades básicas. De novo, o cafezinho não vai entrar porque ele é ácido. Letra C, a água sanitária apresenta propriedades básicas. A água sanitária, cadê a água sanitária? Ela tem pH 11,5, pessoal. A água sanitária apresenta propriedades básicas? Sim, tá certo? Acima de 7, nesse caso, todo mundo é básico, ok? Então, aqui é a escalinha, tá? Olha só, nesse caso, o cafezinho tem pH 5, tem propriedades ácidas. Suco de tomate tem pH 4,2, propriedades ácidas. Água sanitária 11,5, propriedades básicas. Então, nesse caso, pessoal, olha só, o leite tem pH um pouco ácido, né? Abaixo de 7, tá? Opa.
Pronto. Propriedades ácidas para o leite. E a alternativa, claro, vai ser a letra C. Suco de tomate é ácido, porém a água sanitária é básica. Aqui na letra D ele diz que ambos têm características ácidas. Letra E diz que apenas o suco de tomate apresenta propriedades ácidas. Está falso, né? O cafezinho também tem, o leite também tem, enfim. Letra C para a questão número 6. Última questão, tá, da nossa aula. Observem bem essa questãozinha. É uma questão também para a gente julgar, tá, o que é verdadeiro e o que é falso. Olha só, ela diz assim: o pH de fluidos em partes distintas do corpo humano tem valores diferentes, apropriados para cada tipo de função que o fluido exerce no organismo. O pH da saliva é 6,5, do sangue é 7,5 e do estômago o pH está na faixa de 1,6 a 1,8. Né? O esmalte dos dentes é formado principalmente por um mineral de composição, olha aqui, né? Hidroxifosfato de cálcio. Após as refeições ocorre diminuição do pH bucal. Né? Então, diminuição do pH quer dizer o seguinte, quer dizer que a acidez aumenta. Tá certo, minha gente? Vamos ficar ligado nisso aí. O pH do sangue é mantido aproximadamente constante pelo seguinte equilíbrio químico envolvendo o íon bicarbonato. Turma, o íon bicarbonato é esse cara aqui. Tá? Nós temos o ácido carbônico no nosso sangue, fruto da reação da água e gás carbônico, da respiração. Esse ácido carbônico geralmente fica equilibrado com íons H+, e bicarbonato. Então, funciona como um sistema tampão. Tá? Ou seja, isso funciona como um sistema que protege o sangue da gente de ficar com acidez muito alta ou basicidade muito alta. Ele controla os níveis do pH do sangue para que o sangue não sofra grandes alterações. Então, se baseando nessas informações, vamos aqui. Ó. Com base nas informações, avalie as seguintes proposições. A concentração de íons H+, é maior na saliva do que no sangue. É só analisar o pH. A saliva é 6,5, né? Então do sangue é 7,5. Se você tem um pH, nesse caso aqui, né? No caso de uma temperatura de 25 graus, uma temperatura ambiente, né? Não se fala no texto qual é a temperatura, mas em condições normais o corpo da gente tem a temperatura um pouquinho elevada do que 25 graus, mas nada que tenda a mudar consideravelmente aquela escala de pH. A gente vai admitir a escala de 10, de 0 a 14 ainda, tá? Então, nesse caso aqui, o sangue é básico. Tá? Um pouquinho básico, porque passa de 7. A saliva é ácida porque está abaixo de 7. Então, a concentração de hidrogênios é maior na saliva que no sangue. Claro que sim. Né? Se aqui nós temos aí um pH ácido e aqui um pH básico, é porque aqui tem mais hidrogênios. A concentração de H+ no estômago é maior que 10 a menos 2. Poxa, é maior ou menor que 10 a menos 2? Se fosse 10 a menos 2 mol por litro, o pH seria 2. Como o pH aqui no estômago é de 1,6 a 1,8, é claro que a concentração de hidrogênio é maior. Tá? Lembrar o seguinte, 10 a menos 1 é maior que 10 a menos 2. Olha o sinalzinho do expoente aqui. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, concentração de hidrogênio no estômago de 10 a menos 1,6 ou 10 a menos 1,8, tá? Que são maiores, claro, do que a concentração de 10 a menos 2. O aumento na acidez da saliva pode resultar em um ataque ao esmalte dos dentes. E aí, pessoal, olha só que interessante. Isso é verdadeiro ou falso? Ela disse é verdadeiro. Por quê? Porque se a saliva aumentar de acidez, os níveis de hidrogênio vão aumentar. E esses hidrogênios vão reagir com as hidroxilas aqui, ó. Já falei em outros momentos a vocês que hidrogênios e hidroxilas fazem um casal perfeito, né? Então, se a acidez aumentar lá na saliva, o esmalte dos dentes, né, que tem composição dessa substância aqui, tá, vai ser decomposto, vai ser deteriorado. Os hidrogênios da saliva, que estão ali numa maior concentração, vão reagir com as hidroxilas presentes aí no esmalte dos dentes, danificando o esmalte dos dentes. Por isso que não é bom a gente estar ingerindo sempre soluções muito ácidas, tá? Quem toma muito refrigerante tem que ter cuidado, tá bom? Por último, o bicarbonato pode ser usado para elevar o pH do estômago. Vamos entender isso aqui, pessoal. Elevar o pH do estômago é
aumentar a acidez ou diminuir a acidez? Fique ligado nisso aí, tá certo? Quando a gente fala em abaixar o pH, a gente fala em aumentar a acidez. Por quê? Porque diminuindo o valor do pH, tente imaginar aquela escalinha. Diminuindo o valor do pH, né, de 7 para baixo, cada vez mais baixo, a acidez aumenta. Se a gente eleva o pH, a acidez diminui. Tá? Bote isso na cabeça. pH está sendo elevado, a acidez está diminuindo. pH está sendo diminuído, então a acidez está se elevando. Então, o bicarbonato pode elevar o pH do estômago? Isso aqui, minha gente, também é verdadeiro. Por quê? Se a gente adicionar bicarbonato, esse bicarbonato, né, como a gente já estudou em equilíbrio químico, vai deslocar esse equilíbrio para a esquerda. Isso diminui a quantidade de hidrogênios aqui por tabela. Tá? O equilíbrio com a adição desse íon bicarbonato vai ser deslocado para a esquerda, formando mais ácido carbônico. Claro que esse ácido não está ionizado, por isso que a gente observa uma diminuição da acidez. Tá? A acidez só iria aumentar se o equilíbrio aqui fosse para a direita, produzindo mais H+. E por último, a adição de uma base em um meio contendo ácido carbônico, íons hidrogênios e bicarbonato causará deslocamento do equilíbrio mostrado no enunciado da questão, no sentido da formação dos reagentes. Olha, essa alternativa está falsa, tá certo? Por quê? Se a gente adicionar uma base aqui, se a gente adicionar, olha só, uma base, vai entrar hidroxila na solução. As hidroxilas vão puxar os hidrogênios. Os hidrogênios vão ser atraídos pelas hidroxilas. Então, se nesse equilíbrio aqui você retira hidrogênio, você acaba deslocando para a direita e não para a esquerda. Você acaba deslocando o equilíbrio no sentido dos produtos da reação direta e não dos reagentes, como está se falando aqui. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Estudem, revejam esses pontos tratados aqui nessa aula quantas vezes for necessário, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima.